E o Corinthians decidiu não relacionar Roger Guedes para a partida contra o News Old Boys nessa terça-feira, aumentando a especulação de que o atacante vai mesmo jogar no Catar. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também o que falta para que Lucas Moura seja anunciado como novo reforço do São Paulo. Quero te falar também sobre o Flamengo, que se reuniu na noite dessa segunda-feira com o Pedro, colocando será um ponto final em toda a treta que começou no último sábado. Preciso te atualizar também sobre o novo alvo rubro-negro Lanzini, pelo menos o que garante um jornal brasileiro, para completar informações importantes do mercado, com o Boca Juniors mais perto de dar chapéu no Vasco por um jogador interessante. Falo também sobre o Vasco, que venceu a concorrência com o Fluminense e Cruzeiro. Tudo o que você precisa saber para começar a terça-feira super bem informado, beleza? Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Rodada interessantíssima nessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana. Vou dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Na tela com os jogos da Libertadores, Argentinos Júniors e Fluminense, jogo na Argentina, para mim dá Argentinos ou empate. Tem Bolívar e Atlético Paranaense, time do Bolívar em casa, na altitude é muito chato, por isso eu estou colocando a vitória para eles. Para completar, River Plate Internacional, jogo na Argentina com o River muito favorito. Pela Sul-Americana, Libertad e Fortaleza, estarei na transmissão desse jogo lá no Paramount Plus. Para mim, jogo de vitória do Libertad ou empate. Completando a lista de jogos envolvendo brasileiros, Corinthians e News Old Boys. Corinthians joga em casa com um time mais forte do que nas últimas rodadas de Sul-Americana e Libertadores da América. Palpite de vitória do Corinthians ou empate. E você? É bom de palpite? Gosta de futebol? Então pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar a contar as informações por meio do giro de notícias, aquelas informações mais curtinhas para deixar você super atento ao que está rolando. Primeira informação sobre Sérgio Ramos, ex-zagueiro do PSG, assim como o Messi, deixou o clube francês no fim da temporada passada em 30 de junho. E o atleta que já foi especulado no Flamengo pode parar no Inter Miami. As últimas informações que vêm da Espanha dão conta de que o Sérgio Ramos gostaria de se juntar a Busquets, Alba, ao próprio Messi e no futuro o Luizito Soares lá no time do futebol dos Estados Unidos. Quero contar também que existiu nas últimas horas uma especulação de que o Edenilson, que pertence ao Atlético Mineiro, poderia voltar ao Internacional a pedido de Eduardo Cudê. A única inconsistência dessa informação diz respeito ao fato de o Edenilson já ter jogado 14 partidas no Campeonato Brasileiro pelo Galo, o que o impediria de se mudar para o Internacional. Ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro pelo Inter. A única coisa que restaria ao Edenilson seria disputar a Libertadores da América, isso é claro, se o Internacional conseguir eliminar o River Plate, o que não parece ser uma missão simples. Bora contar também que o Vitória tentou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, ex-Palmeiras, hoje no Curitiba. O Coxa recusou a oferta. O presidente do Vitória me contou que já existe uma contratação engatilhada para essa posição, mas trata-se de uma aposta. Quero falar ainda que o Cavani foi apresentado como novo reforço pelo Boca Juniors na noite dessa segunda-feira, na Bombonera completamente lotada. Foi só a terceira vez que um reforço do Boca teve a possibilidade, a oportunidade de ser apresentado no estádio do clube. Fechando o giro de notícias, só para completar que o Brasil vai estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo em Belém, no Pará, jogo no Mangueirão marcado para o dia 8 de setembro contra a Bolívia, e a saideira Roberto Friso, dirigente importante na história do Palmeiras, chegou a ser vice-presidente do clube, faleceu nessa segunda-feira. As condolências para a família dele. Quero falar agora sobre o Santos, que venceu a concorrência de Fluminense e Cruzeiro para contratar o meio atacante Nonato. Vocês vão lembrar dele, né? Via boa fase no Fluminense antes de ser negociado com o Ludogorets na temporada passada. Pois bem, o Santos, o Flu e o Cruzeiro procuraram o time búlgaro pedindo o jogador por empréstimo. E a resposta para Fluminense e Cruzeiro foi de que o Ludogorets só toparia negociá-lo em definitivo. O Santos acabou levando a melhor nessa disputa porque recentemente emprestou o Juan Seco para o Ludogorets. Criou-se uma relação de amizade, de proximidade entre os clubes, e o time búlgaro topou negociar o Nonato por $200 mil.
Contratação que já foi aprovada pelo Comitê de Gestão do Santos. O Nonato é aguardado nessa quarta-feira em Santos para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Mais um reforço interessante para o Peixe, que já havia fechado com o lateral esquerdo Dodô, com o volante Jean Lucas e com o atacante Julian Hark. Esse é o centroavante, é o que eu menos conheço, mas tinha muito moral no futebol mexicano. O Santos também fechou nessa segunda-feira a contratação do João Basso, 2,5 milhões de euros, atleta que vem, zagueiro brasileiro que vem do Arouca. O Vargas é esperado nas próximas horas, também é esperado que se anuncie o nome dele nas próximas horas, zagueiro costarriquenho que pertencia ao Milionários da Colômbia. Hora de falar sobre Boca Juniors e Vasco, que concorrem pelo atacante Ezequiel Boulaoud. Imagino que seja assim que se pronuncie, pelo menos espero que seja. Ele é um meio atacante que pertence ao Feyenoord da Holanda. O Vasco monitora a possibilidade de contratá-lo já há bastante tempo. Fez algumas tentativas e sempre esbarrava na questão financeira e no fato de o Boulaoud estar muito preocupado com o atual momento do clube. O Boca Juniors, de acordo com a imprensa argentina, levou a melhor e está praticamente fechando essa contratação. A expectativa é de que o anúncio ocorra nas próximas horas. Jogador de apenas 22 anos de idade, revelado pelo Godoy Cruz e comprado na temporada passada pelo Feyenoord. Lá na Holanda ele conseguiu disputar 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. A negociação dele do futebol argentino para o Feyenoord havia sido fechada em 2,5 milhões de euros, contrato até junho de 2027. É mais um atleta que o Vasco vai perdendo também pela atual circunstância no Campeonato Nacional. O time está na última colocação do Brasileiro. Daqui a pouco eu preciso te atualizar sobre chances de rebaixamento do Vasco e de título do Botafogo. Antes, só contar e atualizar você sobre a situação do Pedro. Cheguei a dizer ontem, no vídeo aqui do canal do Nicola, que o Pedro está forçando a barra para deixar o Flamengo. Inclusive já existem especulações de que ele pode ir para o Palmeiras, para o Corinthians. Quero te dar uma atualizada nessa história. Primeiro contar que durante a tarde houve uma reunião do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, com representantes do jogador. A ideia era tentar entender por que o Pedro havia faltado ao treino da segunda-feira. À noite, o Marcos Braz foi até a casa do Pedro, novamente na presença dos representantes, dessa vez para conversar com o atacante. O que eu posso contar é que a partir desse encontro ficou tudo resolvido em relação à reapresentação do atleta. Pedro prometeu estar no Ninho do Urubu nessa terça-feira para participar das atividades com o restante do elenco. Você vai lembrar que no último sábado ele foi alvo de um soco na cara do preparador físico do Jorge Sampaoli, do Pablo Fernandes, que inclusive já nem faz mais parte do clube. A informação que eu tenho é de que ele foi demitido por justa causa. O Flamengo tem passado aos setoristas a notícia de que ele pediu demissão antes de ser dispensado. A verdade é que o Pedro está muito irritado com o técnico Jorge Sampaoli. Primeiro porque ele não tem sido utilizado nos últimos 4 jogos. O Pedro foi reserva em 2, entrou no finalzinho, e em outros 2 nem foi utilizado. Depois, porque o Pedro se incomodou demais com o que o Sampaoli disse, sugerindo que o fato de ser muito religioso o atrapalha dentro de campo. O Pedro entendeu isso como uma grande ofensa, como uma grande ameaça, uma coisa que não é bacana, uma coisa que não é aceitável. E o Pedro esperava que a diretoria do Flamengo o dispensasse. Dispensasse, no caso, o técnico Jorge Sampaoli. Como isso não ocorreu, Pedro chegou a cogitar ir para a justiça, mas depois dos encontros do Marcos Braz com o empresário, com os empresários à tarde e com o Pedro à noite, o Flamengo entende que não tem mais possibilidade de o Pedro recorrer à justiça. O que se discute agora é a possibilidade de, diante de uma proposta interessante, o Pedro seja vendido, mas não será para clubes brasileiros, tá? É bom que se diga, o Flamengo não tem a mínima intenção de negociá-lo com qualquer time daqui, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, seja lá qual for, não deve ser o destino do Pedro. Se pintar, por exemplo, uma proposta do futebol inglês, a chance de negócio é bastante grande. Para completar sobre o Flamengo, queria contar que o Zenit pediu a contratação do Pedro para liberar o Wendel. O Flamengo já disse que não existe a menor possibilidade de inclusão do seu centroavante para que esse negócio aconteça. O Zenit também sugeriu a possibilidade de o Vitor Hugo se mudar para a Rússia, outra possibilidade descartada. E para arrematar, só uma informação de economia, finanças. O Flamengo teve receita bruta de 582 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Isso significa que se a gente multiplicar por 2, levando em consideração que ainda faltam mais 6 meses, dá para cravar que o Flamengo terá outro ano com receita acima de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Com detalhe de que os 6 meses finais do ano costumam ser de mais receitas do que os 6 primeiros.
O Flamengo também registrou no primeiro semestre de 2023 um superávit de 41 milhões de reais, além de reservas em caixa de 194 milhões de reais. Para completar, surgiu a informação no jornal Lance de que o Lanzini, meio atacante argentino de 30 anos de idade, que está livre no mercado depois de deixar o West Ham, pode pintar como opção do Flamengo. Se as tratativas com o Wendel não avançarem até essa quarta-feira, quando se encerra a janela de inscrições, a tendência é que o Flamengo avance para contratar o Lanzini, jogador que também interessa ao Vasco da Gama, ao Bahia e ao River Plate. Atleta que tem sofrido um pouco mais de contusão do que o normal, só conseguiu jogar 10 partidas na última temporada, mas o Flamengo entende que vale a pena o investimento. Isso, pelo menos de acordo com o Lance, ninguém do Flamengo ainda confirmou a notícia. Nicola, mas se a janela fecha na quarta-feira, como é que o Lanzini vai ser contratado? Aí vale uma observação importante: atletas livres no mercado, que estavam desempregados antes de a nossa janela começar, podem ser contratados por clubes brasileiros até 25 de agosto. É o caso, por exemplo, do Lucas Moura, é o caso, por exemplo, do Diego Costa, entre outros jogadores. Bora falar agora sobre a chance de o Vasco ser rebaixado e de o Botafogo ser campeão brasileiro. Existem alguns sites que trabalham com matemáticos que fazem esse cálculo, essas contas. Um dos casos é da Universidade Federal de Minas Gerais, que coloca como chance de rebaixamento do Vasco de 84,8%, ou seja, para o Vasco cair hoje, de acordo com os cálculos dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances são de quase 85%. O Vasco é o maior favorito ao rebaixamento, até por ser o lanterna, seguido pelo América com 73%, pelo Curitiba com 58% e pelo Bahia com 48%. Esses seriam os 4 rebaixados, de acordo com os cálculos do pessoal da UFMG. Já em relação ao título do Botafogo, também para o UFMG, o Botafogo tem 85,4% de chance de ser campeão. Ou seja, o Botafogo hoje tem mais chances de ser campeão do que o Vasco ser rebaixado, embora as chances para os dois casos sejam extremamente grandes. Na sequência, depois do Botafogo, aparece o Grêmio com 4,6% de chance, o Flamengo com 3,3% e o Palmeiras com 2,4%. Além da Universidade Federal de Minas Gerais, outra fonte super importante quando a gente quer trabalhar com possibilidades no futebol é o Tristão Garcia, que é dono do site Infobola. Por outro Tristão, as chances de o Botafogo ser campeão são ainda maiores, 90% de chances. Flamengo e Grêmio tem 3% cada, o Palmeiras 2%, o Fluminense e Red Bull Bragantino 1% cada. O Tristão ainda não disponibilizou a lista ou os percentuais de chances de times rebaixados. E antes de mudar de assunto, só completar com mais uma informação do Botafogo e outra do Vasco. O Botafogo está perto de contratar o atacante Valentim Adamo, 21 anos de idade. Essa informação surgiu na Argentina. Esse menino pertence ao River Plate do Uruguai e esteve emprestado a um time chamado Progresso, da segunda divisão uruguaia. Arrebentou por lá, fez 10 gols em 20 jogos, chamou a atenção e o Botafogo está perto de adquirir 80% dos direitos econômicos num contrato até 2026. Sobre o Vasco da Gama, também vem da Argentina a informação de que Robert Rojas, zagueiro paraguaio que pertence ao River Plate, está muito perto de se mudar para o Vasco. Negociação de empréstimo com obrigação de compra avançou, o Vasco melhorou a sua proposta e espera anunciar o Rojas entre essa terça e quarta, os 2 últimos dias da janela de inscrições. Nicola, e o Lucas Moura será ou não contratado pelo São Paulo? A resposta é sim. Tanto o São Paulo quanto o staff do jogador admitem que a negociação está praticamente concluída. Mas por que não houve anúncio? Porque faltam pequenos detalhes burocráticos que serão resolvidos ao longo dessa terça-feira. Por que esses detalhes burocráticos existem? Porque o São Paulo e o Lucas também têm nessa negociação o Los Angeles FC, que será o próximo clube do Lucas, que está sendo desenhado. O Lucas vai ficar de agora até dezembro no Tricolor e depois parte para o Los Angeles FC, onde vai jogar por pelo menos 2 temporadas. As partes, o São Paulo, o Los Angeles e o Lucas, discutem o melhor caminho. Se ele assina um contrato com o São Paulo agora e um pré-contrato com o Los Angeles, se ele já fecha com o Los Angeles agora e é emprestado ao São Paulo, essas últimas etapas estão sendo debatidas, mas não é nada que impeça o acordo e a volta do Lucas ao tricolor. Sim, Lucas Moura vai se juntar a Rames Rodrigues, a Alexandre Pato, a Caleri, a Luciano e companhia limitada e será reforço do tricolor. O anúncio deve acontecer ainda nessa terça-feira. Uma reunião agora pela manhã e um novo encontro à tarde. Esse encontro, uma videoconferência, também com a participação
situação dos dirigentes americanos do Los Angeles FC deve servir para superar as últimas etapas e confirmar Lucas Moura como novo reforço tricolor. Baita janela do São Paulo, que até o finalzinho dela não tinha nenhum reforço, mas ganhou nos últimos dias um meia colombiano de nível internacional e um cara que é super identificado com o torcedor, talvez o principal reforço da janela de transferências do futebol nacional. Ou não dá para dizer que Lucas Moura e James Rodrigues aumentam o patamar do São Paulo. Para mim, eles tornam o São Paulo um dos candidatos a título da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Para completar o vídeo, preciso te atualizar sobre Roger Guedes. É que tem muita gente cravando que o Roger está de saída, que o clima é de despedida. Samir Carvalho e Marco Belo estão afirmando que hoje está muito mais para o Roger ir embora do que para o Roger ficar. Já o SPT trouxe a informação de que o clima no CT já é de despedida entre o Roger Guedes e funcionários do Corinthians. Que a situação é tão próxima de um desfecho positivo para o Roger Guedes que o clima já se tornou um clima diferente. Pois bem, o que eu fiz? Ouvi todos os lados. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o representante do Roger Guedes. Perguntei, o Roger está saindo? Aí a resposta foi em tom de brincadeira, está saindo da casa dele para ir treinar. Essa especulação de que ele vai mesmo para o Catar, ela se tornou ainda mais forte quando surgiu a notícia de que o Roger não faz parte da lista de relacionados para o confronto da noite dessa terça-feira contra o News Old Boys. Vale a lembrança de que jogadores que haviam sido poupados no confronto anterior da Sul-Americana estão na relação de atletas que vão jogar. O Fagner e o Gil são dois exemplos. Já o Roger Guedes, que enfrentou o Universitário, será poupado sem grandes explicações. Ouvi 3 pessoas do Corinthians. 2 delas disseram que ainda não há proposta oficial. Só o zum, só o rumor. Então o Corinthians não pode dar como um negócio fechado ou que vai perder o Roger Guedes se não tiver nenhum papel oficializando a coisa. Já uma terceira fonte, essa ligada ao departamento de futebol, disse que entende-se dentro do Corinthians de que de fato o Roger Guedes vai embora mesmo, basta a confirmação da proposta. O time interessado no Catar seria o Al Saad, o mesmo que levou o Giovani, jogador do Palmeiras, e que se contundiu na primeira partida e que tentou contratar o Biro, como eu contei para vocês, com exclusividade na semana passada. O Corinthians recusou a proposta pelo Biro, vai ter mais dificuldade em recusar a proposta pelo Roger Guedes, até porque o Timão tem só 40% dos direitos econômicos e tem um acordo com o Roger Guedes, que diante de propostas a partir de 12 milhões de euros é obrigado a vendê-lo ou comprar a parte do atacante. E você, quanto o Roger Guedes fará de baixa, quanto ele será um desfalque se de fato esse negócio for concretizado? Ainda não consigo cravar que vai haver acordo, mas tô atrás dessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Abraço a todos, obrigado pelo carinho. Não esquece de deixar like, de se inscrever e de compartilhar o vídeo. Tchau!